nós estamos aqui no tempo verbal que, assim como o anterior, ele tem esse potencial de causar uma determinada confusão, né, uma certa confusão na mente dos estudantes. Quando chega aqui, eu falo para os alunos, você tem que analisar, você está entendendo, você acha que dá para ir adiante, ou você precisa revisar tudo, né, para entender até aqui. Eu, particularmente, eu acredito que dá para entender ele sozinho. Se eu começasse a explicar o inglês para vocês dele, daria para entender. Mas eu entendo que cada aluno está num nível diferente, né, digamos, até mesmo um perfil de aprendizado diferente. Então, tem pessoas que pegam o que eu passo com maior facilidade e outras pessoas que vão levar um tempo maior. Mas não existe, por exemplo, nada comprovado cientificamente que existe, digamos, uma ordem correta de se ensinar o inglês. Então, eu posso começar de onde eu quiser. O que vai determinar a compreensão ou não do inglês vai ser a forma com que o professor explica, né, o nível de detalhamento, o nível que ele tem para fazer comparações, essas capacidades de professor, sintetizar e passar, né, a explicação, e também do aluno compreender aquilo, né, de o aluno abstrair aquilo. Então, às vezes, tem alguns alunos que começam lá pelo verbo to be, assim como todo mundo começa, na maioria dos casos, e a pessoa, mesmo assim, não compreende. Então, o problema não está no conteúdo, e provavelmente o professor também não tem culpa nisso, mas sim o perfil de aprendizado do aluno. A gente tem que entender que tem várias dimensões aí. Tem o professor, tem o aluno e tem o conteúdo. Então, entre o professor e o aluno tem o conteúdo. Claro, vão haver casos em que o professor não está preparado, né? Não está preparado para dar aquela aula. Isso acontece muito nos cursos de inglês, principalmente nessas franquias, porque eles querem mão de obra barata. E daí quem que eles pegam? Pessoas sem estudo, pessoas que não têm um preparo, né, para dar o ensino da língua inglesa. Eu falo, né, dessas de franquia, tipo, eu já dei aula numa em que eram, por exemplo, pessoas sem formação de letras. Porque quando a pessoa tem formação em letras, pelo menos, ela entende um pouco sobre didática. Agora, eles pegam professores lá da arquitetura, eles pegam professores lá da engenharia civil para dar aula para pessoas. E essas pessoas não estão preparadas para dar aula. E isso traumatiza algumas pessoas que estão aprendendo. Então, o que a diferença que faz, né, digamos, quando você está ensinando, não é a ordem do conteúdo, mas é sim quem está ensinando e quem está aprendendo. Né? Então, essas são as duas grandes variáveis. Obviamente, algumas pessoas vão ter algumas preferências de ordem. Qual é a ordem para começar o conteúdo? Ok, então vamos lá. Nós já vimos ali o simple present, o present continuous, o simple past, o past continuous. Nas últimas aulas nós vimos o present perfect simple e hoje nós vamos ver o present perfect continuous, né? Dando continuidade aqui aos nossos tempos verbais. Eu coloquei lá nas plataformas um vídeo de uma outra professora explicando esse present perfect continuous. Quem aí teve tempo para assistir o vídeo e poderia me ajudar aqui a nós definirmos quando que a gente usa, em quais situações a gente vai usar esse present perfect continuous? Quem pode me ajudar? Só abrir o microfone. Ok, então vamos lá, para não perder muito tempo, nós usamos para atividades que acabaram de acabar. Acabaram de acabar, né? É recente, coisas recentes.
Então, é isso. Para atividades que acabaram de acabar, coisas recentes, ou coisas que estavam acontecendo recentemente. Alguém sabe mais algum uso? Alguém viu alguma outra coisa? Nós usamos para atividades que acabaram de acabar ou coisas que estavam acontecendo recentemente. Ou também para coisas, né, vai depender, a gente vai ver no próximo capítulo, coisas que ainda estão acontecendo. Ok, então esse aqui é o contexto, quando a gente usa esse present perfect continuous. Teacher, mas há outros tempos verbais que eu também uso nesse mesmo contexto. É verdade. Isso. Tem outros tempos verbais, por exemplo, o passado simples também é para esse mesmo uso. O present perfect simple também. Qual mais? O present continuous e o past continuous. Então, só que eu já enumerei quatro outros tempos verbais que podem ser usados nessas situações também. Então, nesse momento, o que importa é vocês anotarem isso aqui. É saber que é Professor, usado aqui. Oi, pode falar. eu tinha visto, não sei se está correto, de coisas que iniciaram no passado e que continuam acontecendo. Uhum. Também seria para esse caso, não é isso? Aham, Iniciou no passado e continua isso. acontecendo. Tá. Aham. Cai aqui dentro Isso, é verdade, é verdade. coisas Que que está acontecendo. começaram em um determinado momento do passado e que ainda estão acontecendo. Isso. Então, gente, isso aqui que importa. E aí vai confundir sim com outros tempos verbais, mas nem por isso a gente vai jogar o chapéu. O que vocês precisam é anotar isso aqui e nos próximos capítulos aí a gente vai entrar em detalhes quais são as diferenças, né, quais são as nuances, os detalhes entre cada um deles. Aí a gente vai começar a comparar esse present perfect continuous com o simple present, com o present continuous. Por que usa um, por que não usa? Porque nós temos que entender que o inglês é uma língua situacional ou bastante contextual. Eu já falei isso e volto a repetir. Não dá para eu cravar, é só nesse contexto. Isso aqui que eu coloquei aqui, esse uso, é em geral. Mas aí vão ter algumas situações em que a gente vai ver que não é bem assim, que há exceções, ou que há detalhes a serem considerados para você colocar esse present perfect continuous ou qualquer outro tempo verbal. Então, isso aqui é o geral, mas há casos e a gente vai analisar depois esses casos. Ok, agora nós precisamos conhecer, então, a estrutura desse tempo verbal, já que quando a gente está falando em tempos verbais, nós temos uma sintaxe, ou seja, uma ordem de palavras. Eu não posso organizar a frase da forma com que eu quiser. E esse é um grande problema para quem está querendo começar a conversar, né? Para quem quer praticar o que está aprendendo. É ordenar as palavras, é colocar a sintaxe da forma correta. Então, primeiramente, nós precisamos de um sujeito. Sujeito. Gente, espera só um pouquinho que eu vou lhe atender minha porta e já vem. Peraí. Ok, sorry. Então, nós precisamos de um sujeito, sempre, né? Um sujeito. Toda frase em inglês tem que ter um sujeito, né? Então, um sujeito. Depois, nós precisamos do have ou do has. Depois, nós precisamos do been. E depois, nós precisamos do verbo principal. Verbo principal.
no ing. Pronto, essa é a estrutura, digamos, mais ou menos fixa, no afirmativo. Aqui, principalmente, essa parte é muito fixa. Ou vai ser have, ou vai ser has, e mais o been. Não pode faltar been, e não pode faltar o have ou o has. O resto pode mudar. Ok, o sujeito aqui na negativa, mais o have ou o has, mais o not, mais o been, mais o verbo principal. No ing também. Então, essa é a negativa. É só colocar o not depois do have ou do has. E na interrogativa, assim como todas as demais que nós vimos até agora, em todos os tempos verbais, houve uma inversão. E qual é essa inversão? Do verbo auxiliar. Ele passa para a primeira parte, para a posição do sujeito. Mas ele não se torna um sujeito, não. Ele vai para frente do sujeito. E aqui no caso nós temos dois verbos auxiliares. É só o primeiro que vai para frente. Então vai ficar have ou has mais o sujeito mais o been mais o verbo principal. E a interrogação, obviamente. Então, essa é a estrutura interrogativa, o have e o has sempre à frente. Ok, alguém teria alguma pergunta, alguma coisa, algum detalhe a acrescentar ao que eu tenho dito? É só abrir o microfone. Ok, aqui nas minhas anotações eu também vejo que nós utilizamos esse tempo verbal geralmente com how long, com o since e com o for. Isso. Então, muitas vezes vocês vão ver essas palavrinhas aqui. O how long vai significar há quanto tempo. O since significa desde. E o for significa por ou a. Eu falei uma vez que não dá para traduzir, preposições sozinhas. Exatamente, não pode. Mas aqui, no caso, esse since e esse for, eles não estão sozinhos. O que eu estou traduzindo aqui é o since e o for dentro desse contexto aqui. Se tivesse fora daqui, o que é o for, teacher? Nossa, pode ser um milhão de coisas, mas aqui dentro, dentro do present perfect continuous, o for significa o por. Por exemplo, eu tenho estudado por 2 anos. Eu estou estudando eu estudei por 6 anos. Eu estudo há 6 anos. Então, essas são as palavrinhas, geralmente, que vêm seguidas ou vêm acompanhadas de present perfect continuous. Ok, vamos ver aqui alguns exemplos antes de nós irmos para os exercícios. Ok, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Aqui, esse exemplo aqui é muito bom. Why are you out of breath? Have you been running? Olha, por que você está sem fôlego? Você estava correndo? Então, percebam, o have está aqui, o sujeito está aqui, que é o you, você, o been está aqui, que é fixo também, ó, aqui, né, no caso, a pergunta é essa daqui. Então, have nós já localizamos, o sujeito é o you, o been está aqui, e o verbo principal no ing, que é o verbo run. Quando coloca ing, fica com 2 n's. Então, veja o contexto que ele está sendo utilizado aqui. Why are you out of breath? Por que você está sem fôlego? Por que você está com dificuldade de respirar? Você estava correndo?
Então, aqui nós temos um indício, nós temos uma pista do que a pessoa estava fazendo. Então, por isso que a gente está usando o Present Perfect Continuous. Se eu falasse, por exemplo, se eu usasse o Simple Present ou o Past Continuous, seria outro sentido, seria outro significado, tá? Então, have you been running? A tradução seria, deixa eu traduzir só a segunda parte aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Have you been running? Você estava correndo? Mas nós já vimos lá nas unidades anteriores que existe uma outra forma de falar você estava correndo, que é were you running? Então, pode ser essa aqui também? Pode ser, não está errado. Mas essa daqui dá a ideia do que eu coloquei aqui, ó, recente. Estavam acontecendo recentemente. Então, é uma nuance, né? Um mínimo detalhe que faz a diferença. Então, se eu uso isso aqui, eu quero dizer, você estava correndo recentemente? Obviamente, a palavra recentemente não está aqui, mas a própria estrutura, o próprio uso, você usar, você mobilizar esse tempo verbal, ele já indica que você está falando de algo recente. Então, poderia ser isso aqui? Poderia, sem problema nenhum, mas eu estou falando de algo recente. Esse aqui, provavelmente é num passado definido ou indefinido, não sei, mas esse aqui é recente. E mais para frente vocês vão ver também outros exemplos em que isso vai ficar claro. Ok, mas não, está errado isso aqui. Ok, deixa eu ver aqui outro exemplo. Não, esse aqui tá... ok. Esse exemplo aqui. How long has it been raining? How long, how long aqui, ó, que eu falei que ia aparecer. How long has it been raining? Então, a tradução seria há quanto tempo está chovendo? Então, perceba que aqui já não é mais passado. Aqui era, né? Passado. Agora aqui não. Aqui já é o presente. Não, desculpa. Está chovendo, é o presente contínuo, o gerúndio no presente. E como é que eu sei? Pelo contexto. E não dá para usar, por exemplo, esse present perfect continuous fora de contexto. Tanto é que nos exercícios, né, do nosso livro de gramática que está lá nas plataformas, sempre aparece um contexto. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o contexto que vem antes. Por que você está sem fôlego? É o contexto, eu estou perguntando para a pessoa no agora. Por que você está sem fôlego? Então, é preciso entender o contexto. Okay? Então, há quanto tempo está chovendo? Ok, deixa eu ver se tem mais algum exemplo importante. Aqui está dizendo que nós também podemos usar o Present Perfect Continuous para ações repetidas. Então, vamos acrescentar isso aqui. Ações que se repetem. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de ações que se repetem. Deixa eu pensar num exemplo aqui. You have been calling me all morning. Então, você tem me ligado a manhã inteira. Significa que você está nesse processo. Me liga, me liga, me liga, me liga repetidas vezes e eu não atendo. Então, you have been calling me all morning. Obviamente que nesse caso aqui, uma tradução ao pé da letra, assim como eu já expliquei para vocês que na unidade anterior, nas aulas anteriores, que tradução ao pé da letra, quando chega ali no present perfect, né, ou quando chega nesse ponto de present perfect, não vai funcionar, vai dar problema. Porque aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria você
tem estado ligando para mim a manhã inteira. Então, olha como é estranho. Você tem estado ligando. No português a gente não fala assim, né? Pode até haver um tempo verbal no português que existe isso aqui não está de todo errado, mas a gente não fala assim. No nosso dia a dia, nós não usamos essa estrutura. Qual que seria a estrutura, então, no português? Você tem me ligado, ou você estava me ligando a manhã inteira. Então, não traduzam ao pé da letra. E sim, considerem o contexto. Ok, deixa eu pegar só mais um exemplo aqui. Ok, com o since, que daí vai usar isso aqui que eu falei. Então, I have been studying English since I last met you. Ok, então aqui nesse exemplo eu estou usando o since com o present perfect continuous. Ok, então aqui, I have been studying English. Eu estou estudando inglês desde que eu te vi pela última vez. Então, I have been studying. Since é o desde. Assim como eu coloquei aqui. Ok, alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, quem não tiver pergunta, pode fechar o microfone, fazendo um favor? Roberto, fecha o microfone, fazendo um favor. Sim, professor, desculpa. Fecha aí, aplica aí no seu... Ok, obrigado. Vamos lá, então. Aqui é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone. Senão, nós vamos para os exercícios aqui.